Olá, como vocês estão? Voltamos aí para caminharmos na nossa disciplina de religiões comparadas. Eu gostaria, antes de adentrarmos na disciplina e no foco, no contexto acerca do Espiritismo, falarmos um pouco de alguns conceitos que vale lembrar, eles vão nos auxiliar na identificação dos grupos. Lembram? Quando lá atrás, no primeiro encontro, eu comentei com vocês na introdução, na apresentação da disciplina, que precisamos aprender a fazer uma distinção entre o que é ser seita e o que é ser grupo herético? Ok, isso para nós é norteador, porque nós vamos também desmistificar muito daquilo que nós aprendemos desde sempre a apontar grupos de indivíduos como sendo seitas heréticas, colocando-nos num patamar elevado, dizendo-nos que nós também não somos uma seita, nós somos os legítimos seguidores de Jesus. Guardem isso, se nós seguimos alguém, nós somos um séquito, somos seguidores de. Seita seria isso. Sua definição etimológica é um grupo que segue alguém. Ora, claro, o ensinamento que esse grupo vai passar para os seus membros, ou as suas doutrinas ou dogmas, é que vão dizer se nós somos um grupo de seguidores que ensinam ensinamentos deturpados, errados, errôneos, que devem ser rejeitados, ensinamentos sofismáticos, como já falamos em outro momento, e não silogísticos. Isso vai nos definir. Todos nós somos uma seita. Todos nós seguimos alguém. No caso, nós seguimos o Senhor Jesus Cristo. Partindo desse princípio, vamos medir os nossos ensinamentos. Diante do exposto, como nós vamos identificar normalmente os segmentos, os grupos, fazendo a distinção, a observância, a percepção daquilo que esses grupos estão vivenciando ou explorando. Nós vamos trabalhar com alguns conceitos, eu quero que você guarde tais conceitos. Nós lidamos com a ideia plural da religiosidade, o chamado pluralismo religioso. Esse, por conseguinte, vai negar a verdade absoluta. Isso é uma característica do período em que nós vivemos, o chamado pós-modernismo. Ele é um período de relativismo. Ele é um período onde os absolutos eles caem por terra. Dentro dessa premissa, a própria percepção de uma religiosidade pautada na ideia do absolutismo, ela é deixada de lado. Quando, por exemplo, Jesus é inquirido lá atrás por Pôncio Pilatos sobre o que era a verdade, essa busca pela verdade já era algo comum no ambiente estudioso, no ambiente acadêmico dos filósofos gregos. Os filósofos estoicos, os sofistas, todos esses indivíduos, os gnósticos, todos eles procuravam dar definição àquilo que, na percepção deles, na visão deles, poderia ser definido como a verdade absoluta. É por isso que quando nós olhamos para Jesus e Jesus ele vindica para si o ser a verdade, nós ficamos em êxtase, porque ele vai dizer com todas as letras, eu sou de fato o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus ele vindica sobre si a forma absoluta do ser verdade, para nós é apoteótico. Todavia, com o momento em que nós estamos inseridos, vivendo, a ideia de uma religiosidade ela tende a ser plural. Por quê? Falamos lá atrás e vale rememorar. Todos os caminhos tendem a levar a Deus. De sorte que essa teoria nova, que graça nos dias em que você e eu vivemos e caminhamos sobre a Terra, ela defende uma missiologia ou um cumprimento da missão onde não mais nós podemos pregar a necessidade de conversão de uma religião X para
o cristianismo. Porque a visão plural, ela vai defender sempre a tese de que todos os caminhos, eles são aptos a levar o homem a se encontrar com Deus, e Deus é Deus em qualquer religião, com nomes distintos, nomes diferentes. Então, voltando a nos lembrar desse aspecto, eu quero também fazer mais uma vez um pontuar de algo que já também falamos, mas que necessário é que seja sempre lembrado para fixar na nossa mente. Via de regra, tais grupos que formam, que atraem seus seguidores, eles partem do princípio, primeiro, de agregar outros ao grupo, ou da chamada adição. O grupo adiciona algo ao texto bíblico para trazer fonte de autoridade. É aí que entra a nossa acuidade de percepção, onde esse grupo está sendo um grupo que fundamenta-se no ensino errado ou um grupo que é fidedigno ao texto. Nós temos alguns aspectos, você estudou a hermenêutica, deve se lembrar de termos que nós utilizamos para fazer uma análise aprofundada do texto. Nós não lidamos apenas com a ciência hermenêutica, mas dentro dela nós lidamos com a chamada exegese. A exegese é um princípio interpretativo onde você retira do texto estritamente o que o texto pode lhe dar. Você não tira nem mais, nem menos. Você pode tirar tudo que o texto está te dando para que você lance mão da apresentação do ensino. Todavia, existe uma outra modalidade que precisa ser observada, que ela é uma característica marcante desses grupos que defendem o ensinamento errado ou herético, como nós poderíamos assim definir, que seria a exegese, ou a inserção de algo no texto bíblico. Para quê? Para vindicar a autoridade sobre os seus ensinamentos. E aí nós vamos ter, claro, uma gama ampla de grupos de seguidores, de indivíduos que se fundamentam tendo por base palavras, outras que são alheias ao próprio texto, mas eles enxertam-nas no texto para trazerem ou vindicarem para si a autoridade. Lembram lá atrás do Alcorão? Nós fizemos uma breve menção do Alcorão, que é o livro sagrado para o islamismo. Existe no Alcorão partículas do texto mosaico que nós chamamos de Pentateuco, ou dos primeiros livros da Bíblia. Partículas do texto exatamente, ipsis literis, literalmente como no texto que nós recebemos está. Por quê? Porque eles precisam vindicar a autoridade. Nesse caso, eles utilizam parte real do texto bíblico e inserem no seu livro. Em outros momentos, nós vamos ver indivíduos retirando ensinamentos espúrios, apócrifos e trazendo para dentro do contexto bíblico para vindicarem autoridade sobre si. Isso nós vamos chamar então da ideia da adição, do acrescentar algo ao texto. Outros, normalmente, vão tentar subtrair de Cristo a autoridade que lhe confere como sendo, na economia divina, como sendo Deus Filho. Tirar de Jesus, remover de Jesus atributos que lhe são compatíveis é desmerecê-lo como sendo divindade. E nós vamos ver isso desde o primeiro tempo da era cristã, quando da passagem dos apóstolos, quando esses apóstolos morrem. Sobram indivíduos que com eles caminharam. E aí nós fazemos um contraponto histórico entre os chamados pais apostólicos e os pais da igreja. Nem todo pai da igreja conheceu os apóstolos. Todo pai apostólico andou com os apóstolos, conviveu com os apóstolos, aprendeu diretamente da fonte. É por isso que os problemas doutrinários, quando os apóstolos estavam vivos, eles eram facilmente equalizados, solucionados, resolvidos. Mas quando esses homens morreram, não estando ali presentes para serem consultados acerca dos ensinos que eles transmitiram, muitos foram trazendo o seu
meio de pensar, a sua forma de interpretar, o seu achismo, tendo por base aquilo que o texto lhes apresentava. E isso se torna, então, um grande problema. As grandes demandas teológicas dos primeiros concílios da era da Igreja se deram justamente em torno da divindade de Jesus, o seu nascimento virginal e etc. Tudo relacionado à pessoa de Cristo, da sua natureza divina, da sua natureza humana, se ele foi ou se ele não foi para o céu, enfim. Todas essas demandas surgiram porque muitos apareciam tentando remover de Cristo atributos que são a ele irremovíveis, porque ele é Deus, dele não poderíamos remover. Outros grupos tentam, naturalmente, multiplicar suas ideias. Dizer que, por exemplo, salvação, a ideia de salvação, ela não está circunscrita única e exclusivamente ao fato da ação de Cristo, do aceitar Cristo, mas esses grupos vão dizer que existem outras possibilidades que assistem à condição do indivíduo que quer ser salvo, como, por exemplo, obras, esmolas, boas ações. Enfim, criam várias outras possibilidades onde o indivíduo precisa cumpri-las para que ele possa ser salvo, indulgências e por aí vai, né? Normalmente, quando lidam com a ideia de divisão, esses grupos eles dividem-se entre a fidelidade a Deus e a fidelidade ao seu grupo, à sua organização. Nós vamos ter alguns grupos, por exemplo, que eles a todo momento vão levantar sempre a sua bandeira e dizer que salvação só por meio deles. Só é salvo quem faz parte daquele grupo. Só é salvo realmente quem está seguindo aqueles ensinamentos, aquelas instruções, aquela premissa dogmática. Então, são sinais que você e eu precisamos conseguir identificar para que possamos nos desvencilhar da possibilidade de sermos contaminados com esse tipo de ensinamento ou com esse tipo errôneo de parametrização religiosa. Ainda algo que precisa ser salientado, relembrado, rememorado para fixação, para que seja guardado. As características ou as marcas perceptíveis nesses grupos, via de regra, seriam as seguintes que eu irei passar para você. Normalmente, a Bíblia, para eles, nós estamos chegando já na comemoração daquilo que nós chamamos de período da Reforma Protestante, no 31 de outubro, né? Para nós é uma bênção lembrarmos que homens deram suas vidas para que você e eu pudéssemos ter acesso hoje fácil às Sagradas Escrituras. Aquela demanda, aquela luta que homens como John Wycliffe, John Hus demandaram para poder transcrever Bíblia na sua língua mãe, para poder repassar o texto sagrado para os seus patrícios, foi algo muito difícil. Hoje, depois que Gutenberg inventou a imprensa, isso foi sendo aumentado, foi aumentando, hoje nós temos a possibilidade de termos Bíblias impressas, completas. Hoje no Brasil nós temos a nossa sociedade bíblica, ela consegue imprimir um exemplar completo da Bíblia em apenas 3 segundos. Isso é algo surreal, mas é verdade, né? Eles têm impressoras potentíssimas que conseguem fazer uma Bíblia completa a cada 3 segundos. Então nós temos condições de fazermos com que ela realmente não seja meramente um best-seller, o livro mais vendido da história, mas que ela seja realmente difundida como palavra viva de Deus e que ela venha alcançar tantos quantos puderem ser alcançados pela mensagem verdadeira do Evangelho. Mas esses grupos, normalmente, eles têm algumas marcas. Primeira das marcas, revelações extra-bíblicas. Ou seja, aquela ideia de que existe um cânon, que o cânon foi fechado, o cânon terminou quando o último escritor bíblico, João, fez o Apocalipse. A partir daí ninguém mais recebeu visitação do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo para escrever nenhum texto que iria fazer parte do contexto bíblico. Mas esses indivíduos sempre tendem a dizer, olha, nem tudo está escrito na Bíblia e existem coisas que estão além da Bíblia e elas podem nos ser reveladas. E aí nós vamos ver que muitos usam a espiritualidade humana ou, melhor dizendo, o misticismo que é inerente a nós para poder atrair os seus seguidores, os seus adeptos.
Normalmente, esses grupos se baseiam em uma falsa base salvífica. Eles olham para outros lugares e dizem que há sim viabilidade de salvação através daquele tipo de prática. O texto bíblico diz que salvação somente em Cristo. Normalmente a esperança que esses grupos vendem é uma esperança enganosa. Líderes que se posicionam como ungidos nesses grupos, ou os messias desses grupos, os pequenos cristos, eles demonstram uma liderança extremamente presunçosa. E aí a titularidade nessas rodas, ela é supervalorizada. Hoje, por exemplo, desses grupos que nós mais conhecemos, o termo profeta, ele tem se tornado o termo mais valorizado na atualidade, acima do próprio apóstolo. Não é? Então, nós que estamos fazendo um estudo da historicidade, mas também trazendo um olhar crítico para o momento, fiquemos atentos com esse tipo de movimento, porque são marcas, são características das quais você olha e você consegue identificar um séquito herético. São ambíguos doutrinariamente. Normalmente seus pensamentos eles não têm uma consistência, eles não são absolutos, norteados pelo contexto, eles lidam com ambiguidade sobre aquilo que ensinam e reivindicam sempre novas descobertas especiais. Vou citar só um exemplo para provocar e aguçar você aí nas suas rodas de discussão doutrinária e teológicas. Criaram hoje uma modalidade, falei da questão do profeta, mas o chamado ato profético. Isso começou a graçar nos nossos arraiais não faz muito tempo. Atualmente, recentemente, muito agora, já começam a dizer sobre a tal da ativação e transferência de unção profética. Preparem-se, nós vamos ver muita coisa ainda nesse tempo, mas são marcas de grupos que têm seguido um ensinamento equivocado, um ensinamento heterodoxo, um ensinamento diferente. A cristologia deles normalmente é defeituosa. Eles não têm uma percepção da missio Dei, da missio Christi e da missio Espírito Santo. Eles não têm uma percepção adequada, porque, via de regra, não leem a Bíblia e quando leem, leem mal, não conseguem interpretá-la. A atenção bíblica deles é muito segmentada. O que significa isso? Nós precisamos guardar um princípio fundamental, elementar da interpretação bíblica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Os reformadores, quando nos deram o princípio do sola Escritura, dentro desse princípio do somente Escritura, eles incluíram um outro importantíssimo que deve ser guardado, que é o toda a Escritura. Não lide apenas com somente a Escritura, mas lide com toda a Escritura, porque a própria Bíblia projeta luz sobre si mesma. Isso para nós deve ser guardado. E essa atenção segmentada, ela precisa ser deixada de lado, ela precisa ser abolida do nosso pensamento para que nós também não sejamos amanhã classificados como um séquito herético. A sua estrutura organizacional, normalmente, ela é escravizadora. O líder, aquele que é carismático e conduz, ele controla a vida dos fiéis com uma rédea muito curta. Ele designa, por exemplo, até com quem a pessoa pode se casar, o emprego que a pessoa vai optar, com quem a pessoa vai se relacionar, a comida que deve comer, tudo isso hoje você percebe visualizar isso. Exploração financeira é outra característica, outra marca desses séculos. E nós teríamos alguns outros aspectos, mas eu quero destacar um último: sincretismo. O sincretismo é uma marca pontual dos grupos que têm uma distorção doutrinário-teológica que nós vamos chamar de heresia. Ok? Vamos caminhando para observar aquilo que eu gostaria de falar para vocês nesse instante. Nós vamos começar nesse momento, nós não vamos terminar, vamos começar, porque esse assunto é um assunto que vai demandar ainda outros momentos para falarmos sobre. Nós vamos começar a falar sobre uma doutrina que ela é amplamente difundida na sociedade humana hoje, não apenas na América Latina,
Nós temos isso na América Central, na América do Norte, nós temos na Europa, nós temos na Ásia, na Oceania, em todos os continentes sobre a Terra. O Espiritismo, ele está presente nas grandes religiões do mundo, nas religiões mais antigas, nas religiões monoteístas, nas religiões politeístas e naqueles que não fazem parte dessas vertentes, mas se designam exclusivamente como espíritas, por assim dizer, praticantes. Né? Segundo um dicionário famoso que não tem sido muito utilizado, porque quando do advento da mídia, da tecnologia, nós normalmente pesquisamos isso na rede de computadores, na rede mundial de computadores, que é o dicionário Aurélio. O dicionário Aurélio define espiritismo assim: doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicações por meio da mediunidade entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Então perceba, trocando em miúdos, resumindo isso, a ideia do Espiritismo é de que você e eu estamos envoltos em um ciclo de possíveis renascimentos, e nesse processo de vários e vários renascimentos, nós estamos caminhando para uma purificação, para alcançarmos um estado de perfeição. Para eles, o ser humano, ele tem a possibilidade, a chance de nascer outra vez, daí o termo reencarnação. Lembrem-se, eu falei em outro momento para vocês, em outra aula, que no meio do povo judeu, os saduceus, que eram indivíduos que tinham assento no sinédrio, homens que eram doutos no conhecimento da palavra, não acreditavam na ressurreição, mas eles defendiam a reencarnação. Achavam que as pessoas podiam reencarnar. Exemplo, quando perguntavam para Jesus várias vezes: você é Elias? Outros diziam: ou ele é Elias, ou ele é Isaías, ou ele é qualquer dos profetas, porque eles achavam que esses indivíduos podiam voltar a nascer novamente. Origem, guarde bem, o Espiritismo, enquanto tentativa de contato com os espíritos desencarnados ou mortos, ele faz parte da tradição de vários povos, pessoal. Vários povos, egípcios, caldeus, hindus, assírios, gregos, em todos os povos da terra, nós vamos ver que havia essa vontade, esse desejo de se relacionar com o lado sobrenatural, ou com o oculto, ou com indivíduos que haviam morrido. O movimento vai compreender várias tendências ou manifestações, desde movimentos dentro do nosso ambiente, que nós conhecemos, podemos citar, não aprofundamos, vamos falar no momento propício. A Umbanda, que é uma prática afro-brasileira, a Quimbanda e demais manifestações desse nicho afro-brasileiro, de herança africana, que foram construídas no solo brasileiro quando da chegada desses povos no período do escravagismo, passando por organizações místicas, né, as de caridade, até o chamado e conhecido espiritismo de mesa branca ou o kardecismo, o alto espiritismo e o baixo espiritismo, assim nós definiríamos. Este kardecismo, que vem de Allan Kardec, ele vai ter seu início por volta do ano de 1857. Percebam, pessoal, o espiritismo ele não nasce como uma vertente religiosa exclusivamente aí em meados do século XIX. Nossa, o espiritismo é muito jovem. Não, o espiritismo ele é muito antigo. Porém, na modalidade kardecista, sim, ele é mais jovem, ele vai surgir a partir de 1857, quando Allan Kardec publica um livro que ainda hoje é muito vendido, que se chama O Livro dos Espíritos. Nós tínhamos um brasileiro famoso que sempre definiu-se como sendo a reencarnação de Allan Kardec, chamado Chico Xavier, um mineiro muito respeitado no Brasil todo, um homem que tem uma aparência muito piedosa, um indivíduo muito
dado ao cuidado do próximo. Então ele atraía muitos olhares pela sua forma piedosa de falar, de proceder, de agir, de lidar, de orientar as pessoas, e muitos procuravam ter contato e conselhos com o psicografismo, porque era uma característica de Chico Xavier para trazer contatos de vivos entre mortos através de cartas que ele transcrevia, segundo o próprio, recebendo o espírito daquela pessoa que o invocou para poder estar passando ali algumas das suas mensagens. No Brasil, o espiritismo ele se desenvolve como uma organização formal, né? Ele realizou no Brasil a sua primeira reunião, guarde aí a data, em 17 de setembro de 1865. Quando? Nessa data, 17 de setembro do ano de 1865. Local, Bahia. Cidade, Salvador. Não é? Uma localidade muito bonita. O Brasil ele vai ser também alcançado, segundo a história, descoberto. Os primeiros lugares aí onde adentra os portugueses é nessa região, né, litorânea do Brasil, onde está situada a Bahia. A primeira publicação se denominava Eco do Além Túmulo, cujo lançamento se deu em 1869. Já em 1º de janeiro de 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira. A revista O Reformador deles surge como veículo principal de divulgação da doutrina. Percebam, pessoal, 1884. De lá para cá, nós vamos ter aí cerca de 134 anos, mais ou menos, que o Espiritismo ele oficialmente ele está atuando de maneira plena no solo brasileiro e alcançando todos os 27 estados da federação, alcançando todos os mais de 5.570 municípios que tem no solo brasileiro. Nós temos movimentos de espiritismo nessas localidades e as pessoas são voltadas a acreditarem assim. O catolicismo romano, pelo seu sincretismo, ele não tem dificuldade de abraçar o espiritismo. É por isso que o espiritismo ele é quase onipresente, onde a igreja romana ela está presente, porque também as pessoas buscam relacionar-se com o espiritismo. Nós vamos poder incluir, além dos 20 milhões, percebam, cerca de 20 milhões ou mais de kardecistas indicados pela revista Manchete, os outros grupos religiosos que também creem nas manifestações, entre os quais destacaríamos, e aí, de herança afro-brasileira, Umbanda, Quimbanda, Legionários da Boa Vontade, ou Legião da Boa Vontade, os adeptos da chamada cultura racional, do racionalismo cristão, todo esse povo vai girar aí em torno de uma casa de uns 80, 90 milhões de indivíduos num universo de mais de 210 milhões que se dizem espíritas, que aceitam, que abraçam a doutrina espírita. Então, a sua presença ela é bem pontual no nosso meio. É bem conhecido. Quando falamos desse tema, ele não é um tema para nós estranho. Vale então que você e eu possamos guardar tudo isso. Nós vamos parar nesse momento. No próximo encontro, nós vamos dar sequência falando sobre as suas subdivisões. Agora nós fizemos aí um pano de fundo histórico. No próximo encontro, caminharemos juntos para entender as subdivisões do Espiritismo. Bom estar com você. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos. Forte abraço.